Olá pessoal, meu nome é Bento Borges Schirmer. Bem-vindo ao curso de Linux preparado por eu, meu colega Augusto Pagonossi Frigo e também contando com a colaboração do colega Gustavo Machado de Freitas. Eu e Augusto nós somos membros do PET-CC da UFSM. PET-CC é o Programa de Educação Tutorial, que é um projeto do Ministério da Educação e é um grupo de estudantes e um tutor, que é o Giovanni Librelotto, onde nós realizamos atividades de pesquisa, extensão e ensino. Nós então somos do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria. E então nós temos então esse curso de Linux que preparamos para vocês, e agora eu vou falar um pouco do Linux em si. Então, Linux pode ser entendido como um sistema operacional, de modo bem simples. Então, assim como o Windows e o macOS e o Android e o iPhone, nós temos o Linux, ok? De modo mais técnico, ele é um kernel, e isso significa que ele está dentro dos sistemas operacionais, e ele está dentro de vários sistemas operacionais. Então, o Android, que roda no celular, tem o Linux lá dentro. O Chrome OS, que roda no Chromebook, tem Linux lá dentro. O SteamOS da Valve e, e milhões de servidores no mundo rodam Linux lá dentro. E tem o Perseverance da NASA, que foi enviado recentemente para Marte, também tem Linux lá dentro. Então ele é um componente de vários sistemas operacionais, e nós vamos nesse curso demonstrar a instalação de dois deles, que é o Linux Mint e o Ubuntu, dentro do próprio Windows. Beleza? Então o Linux foi criado por esse sujeito chamado Linus Torvalds. Ele é um finlandês que em 1991 ele estava fazendo ciência da computação na Universidade de Helsinki. E aí ele estava estudando sistemas operacionais e decidiu reproduzir o Minix, que é um sistema operacional criado pelo Tannenbaum, certo? Um autor bastante estudado nessa parte de sistemas operacionais. E aí, depois que ele fez isso, ele mandou o código do que ele fez na internet, e vários programadores leram esse código e tentaram rodar ele, e aí começaram a enviar sugestões para ele, alterações de código, e ele foi aceitando essas sugestões por e-mail mesmo. E aí então o que antes era um tema de casa praticamente se tornou um software gigantesco que faz funcionar hoje milhões de computadores no mundo inteiro. E ele simboliza o que simbolizou na época, o que simboliza muito hoje, é que ele simbolizou pela primeira vez que pessoas separadas que não se conhecem de várias partes do mundo podem colaborar num projeto de software de uma escala gigantesca, certo? Então, o Linux que nós, pessoas comuns, usa, né? Tirando, por exemplo, esses que são comercializados por empresas como a Google ou a Valve, uh, a forma de usar o Linux é através das chamadas distribuições, que são comunidades que pegaram Linux e colocaram uma interface gráfica em cima e um instalador de programas, daria para dizer, praticamente, certo? E além de ter toda uma comunidade, então, que dá suporte técnico se tu tem problemas, etc. Então tem várias distros, certo? Então o que a gente vai instalar no curso, como foi dito antes, a gente vai instalar o Linux Mint e o Ubuntu, certo? Eles são da família do Debian. E tem muitas outras, certo? Tem distros que foram feitas para servidores, que é o Red Hat Enterprise Linux, o CentOS ou o Fedora. Tem Linux consideradas mais avançadas, como o Gentoo, o Arch Linux, o Void Linux, o Alpine Linux e o Manjaro, de certo modo. E tem algumas distros que são bem diferentes das outras, que é, por exemplo, o OpenSUSE e o Slackware, que são totalmente originais, daria para dizer. Não foram derivadas de outras. Mas enfim, eu tenho aqui aberto o
o Linux Mint, certo? Ele é instalado numa máquina virtual chamada Oracle Virtual Machine, Oracle VirtualBox, certo? Tu pode rodar ele dentro do próprio Windows e você pode usar ele tranquilamente. E também nós temos o WSL2, que é uma tecnologia da Microsoft para rodar Linux dentro do Windows. Então vocês podem perceber uma diferença gritante que o Oracle VirtualBox, tu vem com uma telinha, digamos assim, que tu pode interagir graficamente. O WSL2 ele é mais voltado para terminal, certo? Aqui também pode ser aberto o terminal, que é onde a maior parte das aulas vão acontecer. Mas esse aqui também pode ser configurado e a gente vai mostrar como abrir programas com interface gráfica, certo? Então, ambos tecnicamente têm as mesmas capacidades, ambos são bastante velozes relativamente, e é onde então a gente vai aprender a usar várias ferramentas para turbinar o cotidiano. Por isso então agora eu vou mostrar a ementa que nós temos aqui, certo? Então a gente vai ensinar na aula 1, que é a que eu estou fazendo agora. Então eu estou apresentando para vocês. Na aula 2 e na aula 3 a gente vai instalar o Linux Mint no VirtualBox e o Ubuntu no WSL2, certo? Lembrando que é o seguinte, para tu rodar WSL2, tu precisa ter o Windows 10 atualizado, precisa ter um processador moderno, certo? Então se você não tem esses requisitos, é melhor ficar com o Oracle VirtualBox, que ele roda em tudo, roda em várias versões do Windows, em diversos tipos de processadores, beleza? Na aula 4, meu colega Augusto, ele vai dar uma visão geral sobre a interface gráfica do Cinnamon, que é essa aqui, certo? Que tem o menuzinho e vários programas, como acessar os diversos recursos da interface gráfica. Na aula 5, então, eu introduzo como é que é a estrutura do terminal, certo? Para tu conseguir se achar nele. Na aula 6, meu colega Augusto, ele introduz vários comandos essenciais para tu usar o terminal, que sem eles tu vai ficar bem na mão, sabe? Porque tu não vai saber navegar no terminal e fazer coisas básicas. Na aula 7, eu introduzo alguns comandos com funções bem específicas, então para baixar vídeo, converter vídeo e áudio, trabalhar com documentos. Na aula 8 são introduzidos então comandos ditos não essenciais, que poderiam ser entendidos como comandos avançados, para buscar processos e matar processos, sabe? Então, assim como a gente abre o gerenciador de tarefas no Windows e fecha um programa que está muito lento, vai ser ensinado a fazer a mesma coisa aqui e também verificar o espaço disponível, né, de arquivos e do disco. Na aula 9 vai ser visto então como baixar coisas e descompactar coisas através do terminal, que é bem importante quando tu vai instalar programas, principalmente. E aqui nessa aula vai ser mostrado como criar scripts e executar scripts. Então a gente vai pegar scripts prontos da internet e também criar os nossos próprios. As aulas foram gravadas por eu, Bento e meu colega Augusto. A gente se dividiu, cada um gravando 5. E o nosso colega Gustavo, ele ficou de fazer então o material de apoio, que é para você consultar. Tem um material então para você ler e ver os comandos que são passados então nas aulas. Nós temos então 3 avaliações que vocês devem realizar. Aqui tem as instruções de como realizar. Vocês têm que abrir o terminal de vocês e fazer o que está sendo dito aqui, certo? Então vocês vão seguir os passos, vocês vão tirar um print, certo? Então, por exemplo, vocês vão abrir o Mint, vocês vão executar vários comandos aqui, certo? E aí vocês vão pegar e tirar um print. Por exemplo, no Windows tem a ferramenta de captura. Então vocês podem ir aqui, apertar aqui e tirar um print assim, ó. Beleza? E aí vocês salvam esse print.
Eu não vou salvar. E aí então vocês vão tirar os prints mostrando os passos que a gente pede aqui em cada uma das 3 avaliações e vocês vão colocar lá no Google Classroom. A gente vai criar uma atividade para cada um e vocês têm até o dia 9 do mês que vem, que é agosto, para fazer essa entrega, beleza? Então, 2 semaninhas para fazer tudo. E então, se vocês acertarem, tirarem 7 ou mais na nota total, vocês então ganham direito a um certificado de 20 horas, dizendo que vocês sabem mexer no Linux e sabem trabalhar nele, executar vários comandos e se achar lá dentro. Beleza? Então, espero que isso possa ter introduzido de modo apropriado o curso. E nos vemos então nas próximas aulas. Tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham uma boa experiência de aprendizado.